Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta é disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. Antes de entrarmos na lição, desde já um ano novo de bênção a todos os irmãos e agradeço a compreensão dos irmãos que estiveram aí esperando o retorno das nossas aulas. Nós estávamos em período de férias e também de readequação aqui nos estúdios, nosso sistema técnico para a programação das nossas videoaulas e também programa de TV que nós temos aqui na nossa cidade local e também de rádio. Então tivemos aqui uma readequação, organizando melhor os nossos sistemas técnicos para poder melhor servir a todos os irmãos. Eu louvo a Deus pela compreensão dos irmãos, recebemos muitas mensagens, mas estamos aqui dando início novamente ao nosso trimestre, e um trimestre muito abençoado. Nós temos como tema aqui a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo, na carta aos Hebreus. A lição de número 1 já estudamos na igreja com os irmãos semana passada, e a gente aprendeu que o escritor aos Hebreus ficou sabendo, apesar de ninguém saber quem é realmente, ele não se identificou, não sabemos o motivo, né? Existem alguns indícios de que ao menos poderia ser um judeu também, né? E já descarta a possibilidade de ter sido uma pessoa grega ou fora da linhagem dos hebreus, porque no início aqui da carta aos Hebreus, ele se coloca junto com os irmãos judeus, quando ele diz aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, ele se coloca como filho. E na linguagem judaica da época, os pais eram os profetas que pertenciam à nação judaica. E aí então, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E aí então, até na Bíblia aqui eu tenho uma outra tradução, ela diz aqui antigamente por meio, que é a tradução da linguagem de hoje, antigamente por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados. Aos nossos antepassados. E aí então, ele deixa aqui um indício de que ele pertencia também ao povo judeu, porque ele se coloca na genealogia dos profetas. Ele diz aos nossos antepassados, na genealogia das 12 tribos, porque Deus falou com as 12 tribos. E aí ele se coloca junto aos irmãos que pertenciam às tribos, pois ele diz aos nossos antepassados. Então, o único indício que temos do escritor aos Hebreus é que possivelmente poderia ser ele também um judeu, mas não sabemos ao certo. Eu comentei com os irmãos, nós demos início aqui no trimestre na nossa igreja, comentei aos irmãos que existe sim uma curiosidade no meio teológico em saber quem era o autor, justamente para que possamos ter uma noção maior da mensagem que ele estava transmitindo, ter mais clareza de entendimento. Até dei o exemplo aqui, nós temos o nosso pastor presidente aqui na nossa igreja, o pastor Elias Verde, já está conosco aqui há quase 7 anos. Eu disse aos irmãos, imaginem irmãos, eu pego e trago uma carta aqui de um pastor, eu citei um nome estranho, de um pastor que a igreja nunca ouviu falar, ou até mesmo uma carta anônima, eu digo, ó, vem uma carta aqui com recomendações para esse povo, de um pastor, ele não se identificou, e ele é de outras regiões aí. E ele pediu para a igreja fazer tudo isso. Os irmãos iriam aceitar facilmente, sem saber quem é, sem saber as intenções? Aí os irmãos manifestaram. Pô, fica difícil, né, Rodrigo? A gente não sabe quem está escrevendo, acreditar no que está colocando. Aí eu falei para eles, e se eu chegasse aqui e dissesse, olha, irmãos, está aqui uma carta do nosso pastor Elias, está em viagem e vai demorar a voltar para Lages. E ele mandou uma carta dizendo a nós para que possamos praticar, para que nós venhamos a praticar esses ensinamentos diante do Senhor. Os irmãos aceitariam, entenderiam o que ele está tentando passar? Daí os irmãos disseram, nós, com certeza, nós conhecemos ele, sabemos do seu testemunho, sabemos das suas intenções, conhecemos a sua linguagem, conhecemos a coerência dos seus ensinos, das suas palavras, e com certeza absorveríamos melhor a mensagem. Aí eu fiz os irmãos entenderem o porquê que muitos tentam descobrir quem é o autor. É muito importante saber quem está por trás das palavras. Porém, até hoje nunca houve um consenso, né?
O que nós podemos deixar claro para a igreja, até para que a igreja, o povo de Deus, na época atual que estamos vivendo, possa se sentir segura, é que nos primeiros concílios que a igreja teve, na Idade Média, aliás, na Idade Primitiva, logo em 325 depois de Cristo, primeiro concílio, o concílio de Nicéia, os pais da igreja, que eram dignos de toda a confiança, eles examinaram e puderam constatar o que estava sendo ensinado entre os irmãos. Orígenes, no século II, já tinha relacionado a lista dos 27 livros, que era frequentemente usado para ensinar os irmãos naquela época. Foi Orígenes o primeiro a fazer a lista dos 27 livros, que os irmãos, não foi ele que escolheu, mas simplesmente ele constatou que eram esses os livros que eram usados entre as igrejas. Então, eles tinham essa lista de 27 livros do Novo Testamento, e aí então fizeram um grande exame de todos os escritos que existiam na época, e puderam ver que em nada se contradizia apenas os 27 livros do Novo Testamento que estavam. O Antigo Testamento já era algo bem usado, não tinha contradições, né? Que eram os mesmos livros que os 72 sábios judeus no século II a.C. fizeram a tradução do hebraico para o grego, a famosa Septuaginta, os irmãos conhecem bem. Mas o Antigo Testamento já estava bem estabelecido e o Novo Testamento eles constataram, olha, esses livros não se contradizem. Tinham vários outros evangelhos na época, né? Os historiadores dizem que aproximadamente tinha 60 evangelhos nos primeiros concílios que eles foram, a igreja primitiva foi organizar o cânon sagrado, a regra de fé, e aí então tudo que contradizia eles deixaram de fora. E o escritor aos Hebreus, a carta aos Hebreus, ela foi incluída no cânon sagrado porque em nada se contradizia, muito pelo contrário, só trazia edificação entre os cristãos primitivos. Então é digno de toda confiança, apesar de não conhecermos o seu autor. E nós temos indícios de que possivelmente era um judeu, né? Muitos historiadores acreditam que fosse Paulo, outros não, e assim por diante. Mas o trimestre, aliás, a carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus é aproximadamente perto de 70 anos antes de Cristo. Uma grande revolta começou ali em Jerusalém, né? Os zelotas começaram a promover uma grande rebelião contra os romanos, e mais precisamente em 68 depois de Cristo. E os romanos começaram a perseguir, houve grandes rebeliões, grandes revoltas, né? Até nessa época o escritor Flávio Joséfo, ele lutou muito contra ele. O Flávio Joséfo ele era descendente de fariseu, judeu, e ele lutou contra os romanos, mas em uma batalha ele perdeu e foi cativo, passou a ser um prisioneiro de Roma, e ele viu que não teria condições de vencer, não teria condições de lutar contra os romanos, e tentou por várias vezes fazer os zelotas e os judeus desistirem da batalha, o que eles não aceitaram em hipótese alguma. Então começaram a guerrear mais e mais, e aí Vespasiano começou, depois Tito, o general que se tornou imperador, decidiu sitiar Jerusalém, e muitos judeus estavam fugindo e saindo de Jerusalém. E tinha um grupo de judeus, que não se sabe ao certo se estavam em Roma ou em cidades próximas a Roma, mas estavam servindo a Jesus, já tinham se convertido ao cristianismo, e estavam abandonando Jesus para voltar às práticas da lei, para voltar a acreditar em Moisés, para voltar aos rituais da lei, aos sacrifícios, inclusive voltar a ter esperança nos anjos, como mediadores entre Deus e os homens. E o escritor aos Hebreus se preocupa com isso, e ele começa, a carta aos Hebreus, na verdade, é a última mensagem de Deus para os judeus. A última mensagem de Deus para os judeus foi a carta aos Hebreus. E aí, na verdade, Hebreus é um grande tratado teológico. Os historiadores dizem que Hebreus é dividido, a grosso modo, em 3 partes. Começa, um grande tratado doutrinário, do capítulo 1 ao capítulo 10, e em seguida já vem um sermão, e aí então um tratado teológico, um sermão, e aí então termina como uma epístola, de caráter epistolar. Epistolar, o ato epistolar significava você transmitir a mensagem a uma pessoa
para que essa pessoa transmitisse a um grupo maior. Isso é um ato epistolar. Na época era usada essa expressão. Por isso que as cartas são chamadas de epístola. Nós usamos cartas nos dias de hoje porque carta é sinônimo de mensagem. Não tem nada de errado, né, você se dirigir às obras da Bíblia, aos livros da Bíblia, como cartas. Não. Mas no contexto histórico era epístola, porque tinha um número maior de palavras e era um ato epistolar, entregar na mão de alguém para esse alguém repartir para um grupo maior. E aí o escritor aos Hebreus, ele faz isso. Ele descobre que os irmãos estavam se desviando, ele faz um grande tratado. Até existem 2 livros no Novo Testamento que são estudos profundos acerca de grandes verdades acerca do reino de Deus, que a igreja precisa estudar, não apenas ler como uma caixinha de promessa, estudar, pesquisar profundamente, que é a Epístola aos Romanos, que trata sobre a justificação, e a Epístola aos Hebreus, que trata acerca da supremacia de Cristo. Maior do que Moisés, maior do que Melquisedeque, maior do que os sacerdotes, maior do que os profetas, maior do que os anjos. E o escritor aos Hebreus tenta mostrar isso aos cristãos judeus que estavam abandonando Jesus e querendo voltar para a lei. Do capítulo 1 ao capítulo 10, ele faz esse grande tratado teológico acerca da supremacia de Cristo. Depois ele traz um sermão acerca de práticas cotidianas, traz os exemplos de muitos homens e mulheres de Deus, inclusive a Galeria dos Heróis da Fé, que está em Hebreus capítulo 11, e também termina como uma epístola pedindo para que os irmãos perseverassem, lembrassem dos pastores e divulgassem a mensagem. Lembrando ainda que a carta aos Hebreus é na carta aos Hebreus que tem a maior explicação acerca do que é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza daquilo que não se vê. E ali traz uma grande explicação acerca da fé. É a maior explicação da Bíblia acerca do que é a fé. Então nós louvamos a Deus pela Epístola aos Hebreus. E aqui os irmãos tentam, o escritor aos Hebreus tenta fazer com que as pessoas não abandonassem, não deixassem de congregar, como ele fala lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixe a vossa congregação. Ali, a partir do capítulo 4, ele já pede para os irmãos não abandonar, lá no capítulo 5, ele diz que aqueles que abandonaram Jesus, crucificaram Jesus de novo, expondo Jesus ao ridículo. Então ele tenta fazer com que todos os irmãos compreendessem que não deveriam abandonar o caminho. E aqui, na lição de número 2, ele fala que é uma grande salvação. Eles não podiam menosprezar e rejeitar essa grande salvação que estava em Jesus. A lição tem 3 partes, essa lição, e uma salvação grandiosa. A primeira parte diz, a primeira parte diz uma salvação grandiosa, que o escritor aos Hebreus tenta mostrar que era algo muito precioso, que eles não poderiam rejeitar, e nem abandonar, nem se desviar do caminho da salvação. É por isso que no versículo 2, aqui, no versículo 1, aliás, do capítulo 2, a parte B ele diz, em tempo algum nos desviemos delas. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, desses ensinamentos acerca de Cristo, que é o caminho. Porque se desviar, vai perder essa tão grandiosa salvação. A segunda parte diz uma salvação necessária, e a terceira parte fala uma salvação eficaz. Então, o escritor aos Hebreus vem aqui ensinando, e o nosso comentarista da lição, o pastor José Gonçalves, com muita propriedade, trouxe aqui um esclarecimento. Hoje nós vamos estudar aqui mais o capítulo 2 mesmo de Hebreus. Tem bastante ensinamento aqui acerca do capítulo 2 de Hebreus. A primeira parte da lição, depois os slides já estão prontos aqui, eu dei uma mudada nos nossos slides. Eu vou postar agora, a partir de agora, apenas o subsídio teológico e aplicação. Tá? Então, cada vez que você abrir aqui, você já vai ver que tópico que é o subsídio teológico, que é uma explicação que eu trago da lição e com argumento teológico, e também uma aplicação para os dias de hoje. Por exemplo, a primeira parte aqui, primeiro tópico, testemunhada pelo Senhor. Essa grandiosa salvação testemunhada pelo Senhor. Olha só o subsídio teológico. O escritor aos Hebreus chama a atenção dos irmãos hebreus, para que eles não rejeitassem a grande salvação, primeiramente
anunciada pelos anjos e, por fim, revelada e consumada pelo próprio Deus, o Verbo vivo que se fez carne. O escritor adverte aos irmãos que se houve uma punição para os que rejeitaram a salvação anunciada pelos anjos, muito maior punição sofrerão aqueles que rejeitarem a salvação oferecida pelo próprio Deus na pessoa de Jesus. Aqui no primeiro tópico, o escritor, o pastor José Gonçalves, vem dizendo aqui que ela foi testemunhada pelo Senhor, e o escritor aos Hebreus adverte os cristãos da época dizendo, olha, os anjos, por exemplo, aqui, ó, na leitura bíblica em classe, quero que os irmãos estudem aqui, porque a lição está baseada mesmo na leitura bíblica em classe, e diz aqui, ó, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Tá? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? No início do capítulo 2, já no início da epístola, né? No início, o escritor aos Hebreus já adverte os irmãos. Ele não estava ameaçando, mas ele estava exortando, trazendo uma advertência. Exortar é trazer ao ânimo com seriedade. Ele estava mostrando ali que o assunto era sério, para o bem dos irmãos. E ele já no início, ele não fica dando volta, não fica enrolando. Ele sabe que as pessoas estavam abandonando o caminho, e já no início ele adverte, dizendo, olha, se houve uma justa punição para os que rejeitaram a salvação anunciada pelos anjos, muito mais haverá agora. Como nós iremos escapar, visto que foi anunciada pelo próprio Deus esta salvação? Então ele já adverte as pessoas, né? Deixando claro que não era para rejeitar a salvação oferecida por Jesus, porque haverá uma punição. Eu costumo dizer que o maior pecado que alguém pode cometer é rejeitar a pessoa do Senhor Jesus. Tá? Então, aplicação. Todos os que são chamados por Cristo devem valorizar essa tão grande salvação e jamais desviar-se de Cristo e seu amor. Por quê, pastor Rodrigo? Porque haverá uma grande punição. Se o escritor está falando aqui, se houve uma justa punição para os que rejeitaram a mensagem dos anjos, quanto mais agora, rejeitando a mensagem do próprio Deus. Então é uma grande advertência que o escritor aqui já faz para nós no início do capítulo 2 da carta aos Hebreus. Agora o segundo tópico. O primeiro tópico foi proclamada pelo Senhor, testemunhada pelo Senhor Jesus, que pessoalmente veio anunciar. Agora o segundo tópico, proclamada pelos que a ouviram. Quem que ouviram? Ora, Jesus, os apóstolos, em seguida os discípulos e toda a cristandade da época do Senhor Jesus. O escritor declara, subsídio teológico, que existiam muitos irmãos, e especialmente os apóstolos, que foram fiéis testemunhas da salvação anunciada por Jesus. Além disso, essas fiéis testemunhas deram as próprias vidas para defender essa verdade. Tamanha eram as evidências da salvação anunciada por Cristo e vivida pelas testemunhas, que o escritor pede aos irmãos hebreus que permanecessem firmes sem se desviar. Muitos irmãos da época estavam se desviando porque achavam que o caminho era mentiroso, que achavam que aquela doutrina de Jesus era mentira, que achavam que o caminho ensinado pelos apóstolos era mentira. E o escritor aos Hebreus vem dizendo, não é mentira. Olha aqui no capítulo 2, ele diz assim, testificando, na parte B do versículo 3, depois confirmada pelos que a ouviram. Como que a salvação foi confirmada pelos que ouviram? Sabe de que forma? Com o próprio sangue. O escritor tenta mostrar que ninguém teria coragem de defender uma mentira. Ninguém teria coragem de dar a própria vida para defender uma mentira. O que os apóstolos ganharam? Todos ganharam a morte. Então, eles não estavam defendendo uma mentira. Eles foram para a morte porque sabiam que era verdade. Até nos dias de hoje, eu faço a pergunta para você, você teria coragem de dar a tua vida por uma mentira? Lógico que não. Então, os apóstolos testemunharam a salvação dando a própria vida.
testemunharam com sangue. E o escritor aos Hebreus diz assim, olha, foi confirmada a salvação pelos que ouviram, que deram as próprias vidas por isso. E também não só a vida, mas à frente nós vamos ver aqui o poder sobrenatural do Espírito que acompanhou eles. Mas ele diz aqui, ó, testificando também Deus com eles, com vários sinais. Nós já vamos entrar aqui no próximo tópico. Mas aqui, tamanho eram as evidências da salvação anunciada por Cristo, vivida pelas testemunhas, que o escritor pede aos irmãos hebreus que permanecessem firmes, sem se desviar, porque o caminho é verdadeiro. Se alguém perguntasse na época, mas como assim? A gente não pode se desviar? É verdade mesmo esse caminho? Eles então estariam explicando, é verdade. Os que ouviram de Jesus e testemunharam isso, deram a própria vida para defender essa verdade. Então não vamos nos desviar do caminho. Era essa a intenção do escritor aos Hebreus. Aplicação, o testemunho dos apóstolos e vários outros cristãos que deram suas vidas para defender a verdade da salvação em Cristo, nos ajuda a confiar que a salvação em Cristo é uma verdade absoluta, porque essa verdade foi defendida com o próprio sangue daqueles que testemunharam a salvação pessoalmente por meio do Senhor Jesus. Eles testemunharam de Jesus, viram que era verdade e defenderam essa verdade até a morte. E eu repito aqui, ninguém teria coragem de entregar a própria vida por uma mentira. Tá? Por isso que isso nos incentiva a confiarmos e permanecermos, porque a salvação em Jesus foi confirmada pelos que ouviram e confirmada com o próprio sangue. Por isso é um caminho verdadeiro. Aleluia! Terceiro tópico, confirmada pelo Espírito Santo. Olhe como o escritor aos Hebreus tenta fazer com que os irmãos não abandonassem a fé. Ele diz, o próprio Deus veio anunciar, foi confirmada pelos que ouviram e confirmada pelo Espírito Santo. Subsídio teológico, o poder do Espírito Santo esteve presente na divulgação da verdade da salvação em Cristo. O poder esteve presente na vida do Senhor Jesus, grandes milagres que o Senhor Jesus fez. Até o historiador Flávio Josefo dá testemunho da pessoa de Jesus, ele chama o homem Jesus, se é que pode chamar ele de homem, né, por tudo aquilo que eles ouviram que Jesus fez. E ele diz, o historiador Flávio Josefo diz que Jesus era o Cristo, né, um ungido, o Messias. Na vida do Senhor Jesus e também na vida dos apóstolos, esse poder se manifestou. Dessa forma, devido aos sinais incontestáveis do poder do Espírito Santo, fica mais forte ainda o testemunho da verdade acerca da salvação em Cristo, que os irmãos na época estavam abandonando Jesus, achando que o caminho era mentira. Não, com o testemunho do Espírito Santo, o poder que se manifestava, isso foi confirmado de maneira mais veemente, que o caminho era verdadeiro. Devido a tantas provas mostradas pelo poder do Espírito Santo, os irmãos deveriam permanecer firmes na presença do Senhor Jesus. Aplicação. Os sinais do Espírito Santo servem para fortalecer o testemunho da salvação em Jesus. Os apóstolos testemunhavam acerca da ressurreição, da salvação que havia em Cristo, e esse testemunho era confirmado com os sinais que seguiam os apóstolos. Com curas, com ressurreições, com prodígios, maravilhas, e até os dias de hoje, o poder do Espírito Santo tem convencido milhares de pessoas de que esse caminho é verdadeiro, aonde de maneira que a gente vai pregando o Evangelho, para a honra e glória do Senhor Jesus, muitos sinais já se manifestaram no nosso ministério e no ministério dos irmãos que estão congregando conosco aqui na nossa cidade. Os sinais sobrenaturais confirmaram o nosso ministério de que o Senhor Jesus realmente está conosco, que esse caminho é verdadeiro e a salvação em Cristo é uma verdade absoluta. Então é incontestável, era essa a visão do escritor aos Hebreus, né? Ele não aceitava alguém querer abandonar Jesus dizendo que o caminho era mentira. Não, ele tenta dizer, olha, testificado também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, os sinais do Espírito servem para fortalecer. Então essa primeira parte da lição é o escritor aos Hebreus mostrando a eles que eles não deveriam rejeitar Jesus e abandonar o Senhor Jesus, porque a salvação em Cristo, o próprio Jesus, que é Deus, veio anunciar,
os discípulos e apóstolos testemunharam e anunciaram com a própria morte, com a própria vida, aliás, e o Espírito Santo estava junto mostrando que o caminho é verdadeiro. Ok? Ficou entendido então? Segunda parte da lição. Primeiro tópico, a segunda parte da lição agora nos diz assim, uma salvação necessária. Tá? Vamos observar aqui mais acerca dos versículos do capítulo 2. Primeiro tópico, por intermédio da humanização do Redentor. Subsídio teológico. O fato de o Verbo vivo ter tomado a forma humana e por pouco tempo ter vivido de forma inferior aos anjos, não significa que Jesus era menor que os anjos e que os irmãos hebreus devessem valorizar mais os anjos do que Jesus. Então, o fato de Jesus ter se tornado carne e por um pouco espaço de tempo ter vivido de forma inferior aos anjos, não significa que os anjos eram maior que Jesus. Pelo contrário, devido ao Verbo vivo ter descido pessoalmente para habitar entre os homens, isso demonstra o grande amor de Deus, ou demonstra o grande amor que Deus sente por nós, e por isso Jesus deve ser servido e reverenciado acima de qualquer anjo e qualquer pessoa. O escritor aos Hebreus tenta mostrar, ele explica aqui, dá uma grande explicação, e ele diz aqui, mas em certo lugar, versículo 6, testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites, tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre a obra das suas mãos, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito, mas ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória, de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos por causa da paixão da morte. Aqui no versículo 9, o escritor aos Hebreus explica que Jesus era Deus e ele se fez homem para mostrar o grande amor que ele sente pelos homens. E aí o escritor aos Hebreus estava tentando explicar isso para eles. Não, vocês não acham que Jesus era menor que os anjos. Ele se fez homem para mostrar o grande amor, esse amor só Deus que sente. Nenhum ser humano pode sentir esse amor. O ser humano é egoísta, o ser humano é orgulhoso, o ser humano não se despoja de glória nenhuma para se humilhar. E ele diz que Jesus fez isso. Então eles deveriam honrar muito mais o Senhor Jesus, porque na época eles sabiam, amor inefável, inigualável, só Deus tinha. E ele tenta mostrar que Jesus fez isso. Então aqui, aplicação. Devido à grande humildade de Jesus em ter se feito homem, ele deve ser grandemente exaltado entre todos no universo. O escritor aos Hebreus tenta mostrar que Jesus não era menor que os anjos. Ele se fez homem para mostrar o grande amor de Deus para o ser humano. E com isso o ser humano deveria agora muito mais reverenciar o Senhor Jesus por tal ato que ele fez, despojar-se de sua glória e ter se feito homem para morar entre nós e ensinar o caminho da obediência, para mostrar o grande amor que Deus sente pelo ser humano. Por isso que João escreveu em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E o escritor aos Hebreus mostra aqui, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos. Não que aqui não interprete mal isso aqui, viu? Quando ele diz que fora feito, ele diz que ele se fez carne. No momento em que ele se fez carne, ele andou um pouco aqui na face da terra, sendo menor que os anjos, em estatura, tá? Estando morando num corpo. Mas não que Jesus foi criado ou é menor que os anjos. Não entendo isso. Vamos lá, tópico 2. Por meio do sofrimento do Redentor. Então, aqui no tópico 1, da segunda parte, por intermédio da uma salvação necessária, por intermédio da humanização do Redentor. Então, a salvação, ela era necessária. Ou seja, a carne precisava ser justificada. E aí, Jesus, ele tomou a forma humana para justificar a carne. O escritor aos Hebreus mostra isso, que foi uma grande revelação do amor que ele sente, por causa que ele coloca aqui, por causa da paixão da morte. O grande amor que ele sentiu pela humanidade, ele se entregou em sacrifício vivo, por meio do sofrimento do Redentor. Então, essa salvação é necessária, foi necessário que Jesus
tomasse a forma humana, mas também foi necessário que ele sofresse. O escritor aos Hebreus tenta mostrar para os irmãos, era necessário que ele viesse em forma humana e era necessário que ele sofresse para a redenção. Então, por que o escritor aos Hebreus está falando essas coisas? Porque eles não aceitavam Deus ser um homem, 100% homem. Eles não acreditavam que Jesus poderia de fato ser Deus pelo sofrimento que ele teve. Mas como pode um Deus morrer pendurado no madeiro, que era a pena capital da época, que era a morte mais humilhante e vexatória da época? Eles não estavam entendendo, digerindo, assimilando todo esse mistério. E o escritor aos Hebreus vai tentando explicar. Era necessário que ele viesse em forma de homem e que ele sofresse. Aí ele vai explicar mais à frente. Vamos aqui, por meio do sofrimento. Devido ao mais alto nível de sofrimento injusto que Jesus teve, é que ele recebeu o mais alto nível de exaltação. Essa exaltação deu-lhe autoridade para justificar a carne e conceder vida eterna a todos os que creem no seu nome. Então era necessário Jesus padecer. Por quê? Porque ele, sendo justo, não merecia. Então, foi necessário ter um alto nível de humilhação para receber um alto grau de autoridade e exaltação. Como o reino de Deus é justiça, ele recebendo um alto nível de humilhação, sem merecer, depois disso, ele receberia um elevado nível de autoridade e exaltação, para ter poder de justificar a carne. Então era isso que o escritor estava tentando passar. Era necessário ele, de forma injusta, receber tamanho vexame e humilhação, para que depois a justiça do reino de Deus lhe desse todo o poder no universo, maior nível de exaltação, de maneira que ele tenha agora autoridade para justificar aqueles que creem no seu nome. Tudo um processo jurídico da justiça do reino de Deus. Um grande nível de humilhação, sem merecer, para um alto nível de exaltação, para ter todo o poder de salvar aqueles que creem no seu nome. Aplicação. O sofrimento de Jesus não significa fraqueza, mas sim misericórdia e graça, a fim de receber autoridade sobre a morte e conceder a salvação aos que se rendessem a ele. Não só uma expressão no passado, né? Aos que se rendem a ele. Até os dias de hoje ele está fazendo isso. Terceiro tópico. Por intermédio da glorificação do Redentor. Então, a salvação é necessária. É uma salvação necessária por intermédio da humanização de Jesus. Ele precisou se tornar carne, para justificar a carne. Ele precisou sofrer, para justificar a carne, ter autoridade de justificar a carne. Receber a exaltação e o poder, né? Todo o poder. E agora, por intermédio da glorificação do Redentor. Então, ele precisava também ser glorificado, ressuscitar, e ter esse poder agora para justificar aqueles que creem no seu nome. Mas olha só, subsídio teológico, o sofrimento de Cristo deveria ser entendido como justificação e consolo. Como assim? Justificação por causa da vitória sobre o pecado. E a injustiça, aliás, justificação por causa da vitória sobre o pecado e a injustiça. E consolo devido ao fato de que o Rei dos Reis também sofrera enquanto passou por essa terra. Com isso, os irmãos deveriam ter ânimo, não saindo do caminho da salvação que está em Jesus. Como assim? Naquela época, os cristãos, principalmente os judeus, estavam sendo perseguidos pelos romanos, os cristãos eram perseguidos, os cristãos que eram judeus convertidos estavam sendo perseguidos, os romanos estavam perseguindo todo mundo. E tinha muito sofrimento, eles sofriam demais com taxas elevadas de imposto ou de impostos, e tinha uma vida sofrida. E o escritor aos Hebreus tenta mostrar que Jesus, o Rei dos Reis, também sofreu. Também sofreu, passou por dificuldades, mas agora tem todo o poder para ajudar os seus filhos a perseverar até o fim. O escritor aos Hebreus passa isso. Os irmãos foram fazer uma análise na leitura bíblica em classe. Os irmãos vão encontrar aqui, por exemplo, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles.
Então ele tenta mostrar que Jesus, também o príncipe da salvação deles, teve muitas aflições. Era para eles terem bom ânimo. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Note que ele estava tentando consolar eles. Vocês não fiquem preocupados por estarem passando por aflições. O nosso Deus passou por aflição quando viveu por essa terra. Mas ele reina, ele é o príncipe da salvação. Tudo isso um dia vai findar. Permaneça no caminho da salvação. Aplicação: ninguém é melhor do que Jesus. Portanto, devemos ter ânimo diante das aflições desta vida. Era isso que o escritor aos Hebreus está tentando passar aos cristãos que estavam abandonando Jesus por qualquer coisa. Tá? Vamos para frente para encerrar a lição, terceira parte. Terceira parte da lição nos diz assim: uma salvação eficaz. Primeiro tópico: vitória sobre o diabo. Subsídio teológico. O escritor tenta mostrar aos irmãos hebreus que Jesus era maior do que qualquer força maligna existente no mundo antigo. Por isso o escritor se dirige diretamente ao diabo, como um derrotado. A maioria das pessoas no mundo antigo conhecia a existência de espíritos malignos e de um ser que era o maioral entre esses espíritos. O escritor menciona a autoridade de Jesus sobre o líder dos demônios, a fim de fazer com que os irmãos hebreus sentissem segurança na pessoa do Senhor Jesus. Aqui no versículo 14, na leitura bíblica em classe: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Os escritores hebreus mostram que Jesus tinha muito mais autoridade. Aniquilar significa destruir, quebrar, tirar, desfazer. Qualquer tipo de força maligna, Jesus destruiu. E Jesus vai, os escritores hebreus usa aqui a expressão, diretamente Jesus destruiu o diabo, o líder de todos os espíritos malignos, fazendo com que os irmãos se sentissem seguros em relação a essa verdade. Então, a aplicação: Jesus tem todo o poder nos céus e na terra e por isso estamos seguros. Ele tenta mostrar isso aos irmãos. Por isso que ele se dirige ao líder dos demônios, o próprio diabo. Ele diz aqui, o império da morte, destruiu o império da morte, isto é, o diabo, para trazer segurança. Porque na verdade, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O maior medo do ser humano é a morte. E aí os escritores hebreus tentam mostrar que Jesus, ele destruiu isso. O império do diabo, o império da morte, e fazer com que os irmãos ficassem servindo a Jesus para se sentirem seguros. Porque quem está em Cristo passa da morte para a vida. Vamos aqui, segundo tópico: vitória sobre a morte. Sabendo, subsídio teológico, sabendo do medo da morte que muitos tinham em sua época, o escritor aos Hebreus ensina que Jesus tinha o poder para não só tirar o medo da morte, mas conceder a ressurreição e a vitória sobre a morte. O escritor tenta mostrar aos irmãos que Jesus tinha poder para tirar o medo da morte e conceder a vitória sobre a morte. A ressurreição de Jesus foi a maior prova da autoridade que ele tem sobre a morte. Essa ressurreição foi testemunhada por muitos irmãos e defendida com sangue pelos apóstolos e discípulos. A aplicação: quem confia em Cristo não tem medo da morte e sobre ela triunfará. Era isso que o escritor aos Hebreus tentava mostrar aos irmãos. Não tenham medo da morte. Jesus ressuscitou. Essa verdade, ela foi testemunhada pelos apóstolos que deram a própria vida. Nessa época aqui, a maioria dos apóstolos já tinham morrido. A maioria dos apóstolos já tinham morrido. Se Paulo não tinha morrido ainda, estava prestes a morrer, e Pedro e os demais apóstolos, a maioria deles já tinham morrido. E você vai ver que o último a morrer de morte natural foi João. João morreu aproximadamente 100 depois de Cristo. Ele era o mais novo dos apóstolos, mas a grande maioria deles, até o ano 70, o ano 80 depois de Cristo, já estavam todos mortos. Até o ano 70, muitos já haviam morrido.
Os próprios irmãos aí, Tiago, os demais irmãos, o próprio Estevão, né, que não chegou a ser apóstolo, mas era um diácono, a perseguição era terrível mesmo. Mas eles testemunharam que Jesus ressuscitou, venceu a morte. E se Jesus venceu a morte, nos ajuda a vencer também. Então o escritor estava dizendo, vocês não abandonem Jesus, não tenham medo da morte, Jesus assegura a vitória sobre a morte. Permaneçam firmes. Ok? Vamos lá, terceiro tópico. Vitória sobre a tentação. Quantas garantias o escritor aos Hebreus está dando aos irmãos de que valia a pena permanecer servindo a Jesus. Subsídio teológico. O escritor tenta mostrar aos irmãos que Jesus era um grande intercessor, muito maior que os sacerdotes do Antigo Testamento. Ele mostra que Jesus, como sumo sacerdote, havia vencido as tentações e os ajudaria a vencer também. Aplicação. A Bíblia diz que Jesus intercede por nós à direita de Deus. O próprio Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso significa que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. O escritor tenta mostrar a eles que as tentações eram superadas em Cristo, porque Jesus era o grande sumo sacerdote. Toda a intercessão de um sacerdote no Antigo Testamento era para trazer alívio, alento e ânimo para o coração daqueles que cometiam pecados e levavam as ofertas para apresentar diante de Deus, e isso era intermediado por meio do sacerdote. O sacerdote oferecia, eles saíam de lá aliviados, saíam de lá felizes, com ânimo, para continuar servindo a Deus. Então Jesus, como sumo sacerdote, ele traz esse alívio, ele traz esse ânimo, ele traz a segurança, ele traz a alegria e a certeza de que a gente supera as tentações, nos desvia das tentações, vence as tentações e permanece servindo a Ele para que Deus nos confirme a salvação. Então o escritor aos Hebreus tenta mostrar, Jesus venceu as tentações, é um grande sumo sacerdote e vocês também permaneçam firmes. Ele mostra aqui, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os nossos pecados. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então ele traz aqui um grande conforto para o coração dos irmãos, os destinatários dessa carta, dessa epístola, dizendo que Jesus foi tentado, mas ele venceu, era um grande sumo sacerdote e nos ajuda a vencer as tentações. Aleluia! Resumindo, o escritor aos Hebreus faz de tudo para que os irmãos se sentissem seguros, acreditando em Jesus e permanecendo no caminho da salvação. Aleluia! Isso tudo serve para nós nos dias de hoje. Tem muitas mentiras por aí, muitas pessoas, formadores de opinião, pessoas famosas, dizendo que Jesus não é Deus, que Jesus não morreu na cruz, que Jesus não ressuscitou, tentando desacreditar da deidade de Cristo. Muitas pessoas se afastando do caminho, voltando aí para as fábulas humanas, muitos se desviando da fé. Esta epístola, ela tem aqui uma grande atualidade de importância, uma importância atual para nós que estamos vivendo tudo que esse escritor aos Hebreus vivenciou naquela época, sabendo que os irmãos estavam abandonando Jesus, não acreditando em Jesus e se desviando do caminho. Não se desvie do caminho. Continue servindo a Jesus. Deixe essa mensagem para os irmãos na igreja. Jesus é verdadeiro. A salvação em Cristo, essa grandiosa salvação, é uma verdade absoluta, testemunhada por Jesus, pelos apóstolos que deram as próprias vidas e pelo poder do Espírito Santo. E nós temos hoje a alegria de receber a ajuda do Senhor Jesus, nosso grande sumo sacerdote, a superar as aflições e as tentações desta vida. Aleluia! A nossa conclusão nos diz assim: por meio da humanização e humilhação, Jesus se tornou o legítimo sumo sacerdote representante da humanidade. Os anjos, de fato, são seres especiais do serviço de Deus. Entretanto, Jesus não veio socorrê-los, mas buscar a descendência de Abraão, os crentes. Por intermédio do seu sofrimento e morte, ele pode dar vida aos que estão mortos. Por isso,
nós devemos atentar para uma salvação grandiosa, que é a lição de número 2. Eu convido você a estar domingo nas igrejas, aprendendo esta lição e compartilhando com os irmãos esta grande edificação para a nossa fé, corroborando a nossa fé em Cristo, fortalecendo a nossa fé em Cristo, fortalecendo a nossa confiança no testemunho dos irmãos e acreditando no poder do Espírito que nos ajuda e na intercessão do sumo sacerdote que nos ajuda a vencer. Guarde bem esse ensinamento, compartilhe esse vídeo, compartilhe, deixe o teu ok aí e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.